agora é o Evangelho puro, o Evangelho simples, o Evangelho sem complicação, o Evangelho para viver, o Evangelho para encarnar. Evangelho para encarnar. E eu quero que você abra comigo em Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2. É um dos textos que eu mais usei e preguei na minha vida. Aliás, o capítulo 12 inteiro de Romanos está aqui, todo sujo de anotações para todo lado, porque eu já preguei nesta mesma Bíblia, nesse mesmo texto, centenas de vezes. E versos 1 e 2 dizem: rogo-vos, pois, por causa da profundidade do amor de Deus, que nos deu a chance de viver, que nos elegeu para a vida, que nos chamou do nada para a vida. Por causa disso, eu imploro, diz Paulo, eu imploro a vocês que deem ouvidos ao meu apelo e tragam, apresentem, ofereçam as vossas vidas, o ser integral, corpo, alma, espírito, o ser total, o ser visível na história, ofereçam como um sacrifício, uma oferta viva, não morta, oferta de gente viva, gente bonita, gente feliz, gente santa, gente agradável, gente boa, gente tratável. Ofereçam o ser de vocês, a expressão histórica de vocês, como um sacrifício a Deus, que é o culto racional, que é ter uma mente que pratique a lógica do Evangelho. E não vos conformeis, não vos amoldeis, não sejais barro disforme, que venha a ser modelado por este século, por este aeon, por este zeitgeist, por essa hora, por este tempo. Não vos conformeis com a hora, mas transformai-vos. É uma evocação metamorfósica. Transformai-vos. É algo que acontece de dentro para fora. Transformai-vos como? Eu não posso me transformar ficando mais novo. Eu não sou Benjamin Button. Eu vou, ao invés de ficar jovem à medida que envelheço, eu vou ficar velho e morrer. Como é que eu me transformo enquanto o tempo passa? A única coisa que pode ser renovada em mim para sempre não é minha pele, não são minhas unhas que vão enfraquecendo, não é o meu cabelo que vai rareando, vai ficando mais branco. Não, não é nada disso. Não são os meus olhos que vão perdendo a visão. Esse aqui já não enxerga quase nada de catarata. Esse outro aqui só um pouco. E esse óculos aqui é só um engana-garoto. Para eu enxergar um pouquinho melhor, uma lupa seria melhor. No entanto, eu posso me renovar na mente. Na mente eu posso me renovar até o último dia da minha vida. Como eu vi meu pai se renovar na mente dele todos os dias da vida. Ele partiu muito mais jovem, de compreensão, de entendimento, de misericórdia, de tolerância, de compreensão, de discernimento para com a vida e para com as novas gerações, do que ele nunca tinha
sido jamais capaz de manifestar quando ele era mais jovem. Quanto mais idoso, mais jovial de mente, de pensamento, de compreensão, de abertura ele se tornou. A minha mãe também. Foi depois da morte do meu pai que ela entrou na internet, naquele tempo era o Facebook, e ficava lá respondendo a centenas de pessoas todos os dias, escrevendo textos, meditações. Já idosa, aos 87 para 88 anos, ela, toda vez que podia, entrava lá e ainda escrevia alguma coisa. Mas ela provou tantas mudanças à medida em que foi envelhecendo. Portanto, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Essa é a razão. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, gostosa e perfeita vontade de Deus. Uma vez lido esse texto, que se eu quisesse era só prosseguir, porque ele tem um contexto antecedente, tem um contexto imediato, tudo aqui se amarra, mas eu não tenho tempo e eu quero ficar só nesses 2 versos, o que já é demais, e perguntar a você aquilo que eu quero que você reflita como tema para você no dia de hoje. De quem é a sua vida? Aí você diz, pô, Caio, a minha vida é minha, né? Você acabou de dizer de quem é a sua vida? É minha. Bom, você pode achar que é uma pergunta estúpida, mas quase ninguém é dono da própria vida. Eu conheço gente que não é capaz de doar a vida aos filhos, nem à esposa, mas a vida está na mão de uma amante ou de um namorado secreto que o marido nem desconfia. Está lá na mão. Faz o que o cara mandar ou o que a mulher ordenar. Corre todos os riscos possíveis para não perder aquele encontro. Às vezes a pessoa sabe que não pode, não deve e não pode, não tem condição, não tem nem tempo, mas vai, demandado, ordenado, viciado sexualmente, por exemplo, faz loucuras. E aí vai para uma coisa que acaba destruindo a vida toda. Algo que expõe, que traz tudo à luz e que consigo carrega todas as vergonhas, tristezas e falta de alternativa para sair bem do que aconteceu. Por quê? Porque a vida não pertence a si mesma. Eu vejo gente que fica anos numa relação perversa e aí diz que a vida é dela própria. Não é, não. Porque se você tivesse livre-arbítrio mesmo e coragem de exercê-lo, você simplesmente balançaria a cabeça, diria tchau e iria embora, ao invés de ficar 5 anos apanhando, 10 anos, 15 anos, criando filhos entre espancamentos, gritos, guerras, ódios, maus tratos, desrespeito, e você fica aí. Por quê? A vida é sua? Não. É porque a vida não é sua. É porque você é escrava de alguém, tem medo de que falte dinheiro, tem medo de que, mesmo casada com um carcereiro da sua vida, sem ele seja pior. E aí você fica e diz que é livre? Livre do quê? Ou então, às vezes, a gente se submete a ficar sob o domínio de patrões de uma perversidade enorme. Embora a escravidão tenha supostamente acabado, mas há pessoas vivendo em estado de escravidão,
de penúria, de dominação, de humilhação, de abuso, todos os dias, por anos e anos e anos. De quem a sua vida é sua? Ou ela não pertence a esse dono, a esse déspota, a esse tirano? A nossa vida, por exemplo, neste país, a vida é minha? Todo dia eu tenho que engolir dezenas de sapos, tenho que ouvir barbaridades horrorosas, tenho que conviver com burrices inomináveis, tenho que assistir desacatos, tenho que me expor à demência pública de alguns que nos conduzem, que nos governam e nos conduzem como cegos, guiando outros cegos para o abismo. E de quem é a sua vida? Pertence a quem? O pior é que você, às vezes, é quem escolheu aquilo ali para estar diante de você. De quem é a sua vida? Há muitos senhores neste mundo, muitos donos de vida, e a maioria das pessoas, preste atenção, a maioria das pessoas não tem qualquer livre-arbítrio. Só tem livre-arbítrio quando enchem a cara, ficam bêbadas, alucinadas, loucas e saem quebrando tudo. E aí dizem que foi um ato de liberdade. O fim desse ato de liberdade pode ser prisão, pode ser perda do casamento, pode ser definitivamente a desadmiração dos filhos, pode ser qualquer coisa ruim, porque você que não é livre surta, se embriaga para ter uma sensação de loucura livre. E nesses dias, por exemplo, agora na pandemia, nesses últimos quase 2 anos, a quantidade de bebida nas casas aumentou pavorosamente, a quantidade de tudo, de remédios para dormir, de remédios para acordar, de metanfetamina para ficar animado, de cocaína para se sentir soberano, todas as medicações juntas, uma para tirar da depressão, outra para manter em estado de euforia, outra para ajudar você a dormir, outra para botar você de pé. E aí você vai dizendo que a sua vida é sua? Não é, não. E no fim de semana, se tanto, alguns da pandemia passaram a beber, a encher a cara todo dia, todo dia. Uma quantidade enorme de consumo alcoólico, que de todas as drogas é a liberada e mais disponível e mais consumida e que carrega no dia a dia, com toda a impressão social de licitude e aceitabilidade, um poder destrutivo incomparável. E a vida de quem é? É sua? Todo mundo doido, todo mundo viciado, o cara sem uma cerveja em casa não sabe nem como assistir um jogo de futebol, não está tão interessado no jogo quanto está na bebida, não está tão interessado na carne do churrasco quanto está interessado em beber, e no fim do dia está falando um monte de besteira, besteira sobre besteira, vômitos de bobagem para todos os lados, machucando, ofendendo pessoas. E a vida de quem é sua? Você não controla a sua palavra, sua língua, seus pensamentos, suas emoções, seus impulsos, não controla nada. Quando vê, já bateu, ou já respondeu com ódio. E a vida é sua, você que domina essa vida. Sinceramente, honestamente, a vida é sua? Me responda. É uma pergunta simples. E você não tem que fazer uma estatística para saber a resposta. Basta olhar para si mesmo. Basta se enxergar. Você vai saber.
e vai me responder com honestidade, como eu espero que você esteja fazendo agora. De quem é a sua vida? De quem é? E aí eu quero que você preste atenção nessas coisas que eu passo a elencar para você apenas guardar melhor no coração. De quem é a sua vida? Você quer ser o dono da sua vida? Por incrível e paradoxal que seja, para que eu tenha domínio sobre a minha vida, eu preciso entregá-la. Eu preciso entregá-la ao Criador dela. Eu preciso entregá-la ao meu Senhor, ao meu Deus. Eu preciso entregá-la a esse que é a fonte vital de todas as existências. Eu preciso alinhar a minha vida, minha mente, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções, meus comportamentos, alinhados com essa linha mestra que atravessa o universo e todas as criações e todas as criaturas, cada um segundo a sua própria natureza, espécie ou entidade existencial. Eu preciso me alinhar, eu como ser mental, como ser psíquico, como ser pneumático, como ser espiritual, como ser racional. Preciso alinhar essas dimensões com a vontade daquele que criou e mantém todas as coisas existindo segundo a glória do seu poder em todos os cosmos, em todas as existências, nas macroexistências, nas microexistências das dimensões subatômicas, tudo sendo regido pelas mesmas leis criadas de maneira impensável, onde a minha própria inteligência, por maior que seja, se embasbaca e queda-se frustrada por não chegar às conclusões finais da singularidade da existência. É com ele, nele, que eu tenho que alinhar a minha vida. Por isso, a primeira coisa, se eu quero ser o dono da minha vida, é aceitar a provocação do amor de Deus. Eu quero ser o dono da minha vida. Eu quero ter livre-arbítrio. Eu quero escolher o melhor. Eu quero fazer o melhor. Eu quero decidir, pensar o melhor. Eu quero carregar dentro de mim a capacidade de arbitrar em favor da justiça, do que seja verdadeiramente justo. Isso é ser livre. Eu quero escolher, mesmo que ninguém concorde comigo, a minha vontade livre e que obedeça à coerência do amor em mim, por mais que ninguém concorde, ninguém entenda, eu sou maioria universal quando eu alinho a minha vida com o sentido da existência em Deus. Isso tem que ser uma decisão. A palavra que aqui descreve isso é apresenteis. Apresenteis, é volição. Apresenteis os vossos corpos. Apresenteis. Eu me ofereço. E me ofereço todo dia. E não é uma oferenda mágica, dizendo, ó Deus, mais um dia, eis-me aqui, eu ofereço a ti a minha vida. Isso aí qualquer um pode fazer. Oferecer a vida significa entregar. Significa obedecer. Oferecer a minha vida significa alinhá-la, coerentizá-la com o significado revelado da vontade de Deus para todo ser humano, conforme
o Evangelho, conforme Jesus ensina a viver. Apresentar a minha vida a Deus é apresentar a minha existência como um projeto de vida que tem no Evangelho a sua escolha e escolhe livremente o Evangelho como forma de vida, de prática, de amor, de verdade, de justiça, de perdão, de compaixão, de misericórdia, de verdade, de coragem, de caráter. Isso é ser livre. Isso é ter poder de volição, de escolha. É esse o poder que me traz a decisão de me apresentar, de me oferecer, de me posicionar para esse jogo da vida, esse xadrez onde existe uma racionalidade, há uma lógica nos movimentos. O Evangelho ensina as lógicas dos movimentos na vida. Você quer ser dono da sua vida? Aceite a provocação do amor de Deus, pelas misericórdias divinas, por causa desse que nos amou primeiro, como dizem os versos anteriores, de 33 a 36 do capítulo 11, por causa da profundidade indesignável desse amor, por causa dessa provocação. Ofereça, apresente, escolha. Não adianta você fazer oração de manhã cedo, Senhor, toma conta da minha vida e vai embora. Fazer o que você quer, do jeito que você quer. Passar o dia fazendo a sua vontade, pedindo magicamente a Deus que seja o Deus da sua vida. Se você não escolhe dar passos, um depois do outro, segundo a lógica do Evangelho em Cristo Jesus, ao apresentar a vida, é apresentá-la para essa obediência, segundo o Evangelho, não é segundo Moisés, é segundo Jesus. Não é segundo Davi, é segundo Jesus. Não é segundo Salomão Ginsburg, é segundo Jesus. Não é segundo Ashbel Green Simonton, é segundo Jesus. Não é segundo Lutero, não é segundo Calvino, não é segundo Beza, não é segundo nenhum dos teólogos chamados liberais, não é segundo Martin Luther King, não é segundo nenhum deles. Em Jesus tem tudo, e todos os outros de Jesus têm só pedaços. Mas em Jesus está tudo, todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento, da vida. Eu me apresento a Ele, a totalidade e a integralidade do Evangelho, segundo a provocação do amor. A provocação do amor que me amou primeiro, que me quis, como eu sou, como eu era, como eu continuo a ser, como eu serei, que me quererá sempre. E por causa desse amor é que se faz esse rogo. Eu imploro, Paulo diz. Eu rogo. É um clamor do Espírito. É um gemido do tipo, pelo amor de Deus, ofereçam, apresentem os seus corpos, apresentem a vida provocada pelo amor. Aí vem uma segunda realidade que eu quero que você guarde e anote para você. Como é que a gente pega a nossa vida e ela se torna nossa, paradoxalmente, enquanto a gente oferece. Para eu ter uma vida que seja minha, a primeira coisa é oferecê-la a quem a criou. Porque fora do que aquele que criou a vida chama vida de vida, e segundo aquele que é o autor da vida, a saber, Cristo, revelado em Jesus, que é quem me ensina a viver, se eu não me oferecer a isso, eu não vou nunca
ter liberdade e livre-arbítrio. Estranha e paradoxalmente, eu fico livre para exercer o meu livre-arbítrio apenas quando eu me entrego. Quando eu me entrego a essa vontade que tem tudo a ver com o alinhamento que o Criador chama de vida, aí eu começo a ter livre-arbítrio. Eu começo a ter poder para escolher o bom e o bem. Só assim. Aí vem essa segunda realidade, que me ensina que para eu ser dono da minha própria vida, eu tenho que oferecer a minha vida como um sacrifício de amor. Um sacrifício. Aí você diz, poxa, aí já começou a doer, né? Sacrifício. Todo mundo já pensa na dor. Já pensa na ovelhinha, com o pescoço cortado, o boi, o bezerro, o carneiro, o passarinho imolado no altar dos judeus e de qualquer outro povo do mundo. Todos os povos da terra, todos os povos ofereceram algum tipo de sacrifício de sangue. Mesmo os menos sanguinolentos, aqueles que faziam mais sacrifícios de flores, de frutas e de vegetais ou coisas do gênero, mas mesmo assim, nas religiões mais florais, por assim dizer, ainda tem sangue derramado. Uma vez eu estava num desses dias de sacrifício. No mundo muçulmano, eles ainda têm um dia de sacrifício de animais. E eles matam touros, e todo mundo compra um touro para matar, e depois que ele mata, a carne é dele, uma parte, uma outra metade vai para uma outra parte vai para a prefeitura, e uma outra metade ele dá para os pobres. Só um pedaço é dele e ele escolhe o melhor pedaço. E assistindo num desses dias de sacrifício, e com um amigo de fé islâmica comigo, eu falei qual o significado desse sacrifício. É muito sangue derramado. Ele falou, já foi tanto que houve épocas em que o Bósforo, aqui na frente de Istambul, ficava vermelho de sangue de animais, o sangue que escorria pelos esgotos eram derramados no rio, no mar de Marmara e outros lugares em volta daquela lindíssima cidade de Istambul. Aí eu falei, mas qual é o objetivo? Ele disse, agora já não é mais sacrifício para pedir perdão. Agora a gente oferece isso como gratidão por estarmos perdoados. Eu falei, mas é uma gratidão que não se contenta em ser apenas ação de graças. É uma gratidão que continua tendo que imolar animais para que Deus perceba a gratidão de vocês. Não seria algo muito mais libertador se ninguém tivesse que morrer por esse objetivo? Na realidade, nós estamos chegando numa era da humanidade em que, dentro de pouco tempo, as pessoas vão entender que nós precisaremos desenvolver uma outra forma de cultura alimentar e de dieta, porque não vai dar para a gente continuar matando o bicho para o resto da vida. Há tantos substitutos. Eu não sei se eu vou conseguir até morrer, porque eu sou um ente viciado nos alimentos da minha geração e da civilização na qual eu fui criado, mas eu estimulo todos os novos que vão chegando a comerem cada vez menos carne, a matarem cada vez menos animais, a se servirem cada vez mais de outras formas de proteína, para ver se essa sanguinolência diminui. Porque para você é um churrasco, mas para o bicho, aí sim,
é um sacrifício de dor, de morte. Aí você diz, mas ele não sabe de nada. Quem não sabe de nada é você. Eles sabem de tudo. Nós é que somos os ignorantes. Mas para que eu cresça, para ser dono da minha vida, eu preciso apresentar a minha vida como uma decisão de entrega, como um sacrifício de amor, sacrifício santo, sacrifício puro, sacrifício agradável a Deus, vivo, santo e agradável. Não é sacrifício morto. Tem gente que pensa que esse sacrifício é mortificação. Ah, não, eu não tomo, por exemplo, eu vou tomar uma coca agora, ó. Vai ter gente que vai dizer que heresia, Caio. Eu estou tomando como remédio. Eu tomei café da manhã e subi sentindo uma coisa ruim no meu estômago e eu não estava com tempo para fazer nada. Eu só dei um gritinho daqui enquanto já estávamos entrando no ar. E falei, traz uma coquinha com gelo para mim, para melhorar a minha digestão. Começou a melhorar. E enquanto eu estava falando, a Dai colocou aqui essa coquinha. Para que não seja um sacrifício desagradável ficar essa manhã aqui. Eu busquei alívio que está me chegando. E eu sabia que isso aqui pode fazer mal a muitas coisas, mas tem algumas coisas em relação às quais ela ajuda rapidinho. Não é um sacrifício de mal-estar. É um sacrifício de bem-estar. Esse sacrifício, ao invés de maltratar, é um sacrifício que produz alegria. É um sacrifício vivo. Ninguém morre. É sacrifício com a vida, o melhor da vida. Deus não quer o pior da vida. Deus quer o melhor da vida. Ele não quer que eu me alimente de lágrimas. Ele quer que eu beba água. Ele não quer que eu me alimente de pão duro. Ele quer que eu tenha uma refeição saudável. Ele não quer que eu coma aquilo que vai me matando. Ele quer que eu ingira aquilo que me faça bem. Ele ama a minha saúde, a sua saúde. Ele ama o nosso bem-estar físico. Ele ama o nosso bem-estar emocional, mental, lógico, racional. Ele criou tudo isso e ele nos quer vivos, com o melhor da nossa vida. Se você puder ficar bonito, fique bonito, bonita. Se você puder ficar mais forte, fique mais forte. Se você puder ficar mais culto, fique mais culto. Se você puder ler mais, leia mais. Se você puder melhorar os níveis de intelecção, de lógica, de pensamento, aumente, dilate o seu pensamento. Faça isso como um sacrifício vivo, santo. Procure as coisas melhores, as coisas que se separam das ruins, para serem a dieta do bem, coisas limpas, coisas puras. E eu estou falando de consumo mental, sobretudo, mais do que de consumo, de ingestão de alimentos. A ingestão de alimentos saudáveis também, mas mais do que disso, você precisa de alimento saudável para a sua mente. A sua mente saudável vai ajudar a produzir um corpo saudável, vai te dar resistência. E tanto mais quanto a gente ganhe consciência disso, bem jovens na vida, melhor. Melhor.
Eu hoje lido com alguns achaques e sequelas que me vieram da adolescência desregrada, da juventude convertida ao evangelho, mas desregrada, que era capaz de jejuar 5, 6 dias sem comer, praticamente sem beber nem um tantinho de água, quase nada, e me entregando às leituras, ao trabalho, misturava tudo com tudo, viajando todo dia, 3 horas de sono por noite. Aí, primeiro, meu intestino foi ficando doente, com os divertículos dilatados e inflamáveis, e diverticulite, e sangramentos, até que eu fui cuidar disso, porque não tinha tempo nem para parar. O coração, com fibrilações atriais que decorriam da quantidade de estresse sobre a qual eu vivia, era demônio de manhã, de tarde, de noite, possesso, gente doente, hospitais, pregações, no mínimo 2, 3 vezes no dia, às vezes 13 vezes. Tempo para si mesmo. Aí, de repente, eu comecei, com 28 anos, a fibrilar. Curtos-circuitos no coração, no átrio. Tive que fazer uma ablação para não ter que abrir o peito, esperar criarem a operação pelas carótidas, entradas menos invasivas para operar. Depois, problemas cardíacos, infartos, que não se consumavam porque antes de acontecerem eu parava, mas eu infartava, qualquer um ficava infartado, menos eu. E aí um dia eu infartei fazendo um teste de esforço e não sentindo nada, como é o meu problema até hoje. Eu não sinto nada, eu sou assintomático. E aí tem que entrar em máquinas super modernas para verem por dentro, para ver como é que está, para tomar as providências. Já pus estentes, agora o tratamento é de outra natureza. Aí, sem poder, sem comer nada, comendo o que me davam, e era uma obrigação que eu tinha, que eu arranquei de Lucas 10. Comei de tudo que vos for oferecido, foi o que Jesus disse. Aqueles 70, que ficaram só uns dias fazendo isso. Uns dias, umas semanas, se tanto. Eu fiquei 30 e tantos anos comendo tudo que me ofereciam, qualquer hora do dia ou da noite, porque eu me sentia em transgressão contra o meu próximo se eu não aceitasse. Se eu dissesse para mim mesmo, você está fazendo acepção de pessoas, você, na casa de gente que sabe e oferece uma boa comida, você come. Mas nos lugares onde a comida é ruim, é gordurosa, é mal feita, você não vai comer? Aí lá ia eu. E em nome de alguns textos bíblicos também comia. Se comerem alguma coisa venenosa ou beberem, não lhes fará mal, Senhor. Aí lá ia eu. Não morria na hora, mas estava me matando, entupindo. Hoje eu sei disso, hoje eu vivo e me alimento de maneira saudável, mas eu não precisava ter perdido tanto tempo, nem tanta vida, nem tantos anos. Eu dou força para todo aquele que queira oferecer-se como um sacrifício vivo. No melhor tipo de vida que você puder viver, saudável, um sacrifício santo, separado, procurando as coisas boas e melhores da vida, e que acaba produzindo uma existência agradável, agradável a Deus e agradável aos homens. Deus não tem prazer naquilo que nos destrói. Quando diz que é agradável a Deus, é porque é agradável ao ser humano também.
Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, o filho que me é agradável, porque ele vivia a vida mais bonita e mais viva. Era o autor da vida de quem vazava poder. É isso que tem que acontecer em nós, e quanto mais cedo na vida a gente tiver consciência disso, melhor para a continuidade da nossa existência. Eu perdi muito tempo, fiz muita loucura na juventude, mas antes de chegar aos 70, ou mesmo quando eu já tinha chegado aos 60, eu estava buscando um outro estilo de vida. Eu espero que ele acrescente ainda mais anos à minha vida. Se não acrescentar, eu, todavia, partirei fazendo o melhor do que eu entendi como favorecimento para mim mesmo, na presença de Deus, porque é um sacro ofício, é uma entrega santa da vida. E a vida saudável, bonita, equilibrada, culta, mentalmente instruída, que se alimenta de bons pensamentos, sentimentos e emoções, e que escolhe as melhores atividades e que tenta conciliar as coisas de modo que tudo se torne um conjunto que nos faça crescer em graça, em sabedoria, em força, diante de Deus e dos homens, tanto melhor, porque essa é a vontade de Deus. A terceira coisa que eu quero que você guarde e que ela seja transformadora para a sua vida é esta. Para a gente ser dono realmente da vida, é preciso que a gente discirna uma existência em estado de resistência. Eu preciso, para ser dono da minha própria vida, ter uma existência que aconteça em estado de resistência. Porque para viver uma vida segundo Deus nesse mundo, você tem que adquirir, adotar, assumir, encarnar uma atitude de resistência. 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 Ano passado, ou foi este ano ainda, no início do ano, eu procurei uma pessoa a quem eu sempre amei, mas por alguma razão nós sempre ficamos distantes na vida, às vezes muito próximos em acontecimentos, eventos, situações, muita coisa, mas sem troca de carinho, de amizade, de nada. Eram aquelas formalidades cristãs, aqueles tratamentos super obsequiosos, mas sem profundidade. E eu sempre gostei dele e achava que ele tinha algum tipo de atitude negativa em relação a mim, e eu deixei que a força dessas impressões me mantivesse, depois de um tempo, quieto do meu lugar e ele lá no dele, até que depois de anos, eu falei, não, eu sempre gostei dele, sempre tive carinho, sempre tive ternura no coração por ele, eu não vou deixar que isso fique assim. Aí eu chamei e falei isso. E aí ele me disse o que eu vou dizer a vocês. Ele disse, olha, se não tivesse havido tanta tolice, nós teríamos estado juntos, provavelmente, na melhor amizade do mundo todos esses anos, mas você tem razão. No entanto, graças a Deus, a velhice tirou as más impressões do coração e a graça de Deus também. Agora eu quero te dizer uma coisa, Caio. Durante todos esses anos que eu te conheço, aproximadamente, hoje em dia, 45 anos, 44 anos que ele me conhece, ele disse, não foi a tua inteligência, nem a tua capacidade de articulação, nem as coisas que você traz como dons
abundantes na sua vida, as que mais me impressionaram. O que mais me impressionou na tua vida toda foi a tua resistência. Eu nunca conheci ninguém mais resistente, porque era para você já ter desistido de tudo há muito tempo. Quando você ainda era jovem, você já tinha tido uma quantidade de idiotices grandes demais de todos os lados, já era para ter se cansado. E você vem atravessando, e passou por tudo, e passou pelo dilúvio, e passou pelo fogo, e passou pelas tristezas, e passou pelas mortes, pelos lutos, passou pelas rejeições, pelos abusos de todos os tipos, pelas traições, passou pela prisão injusta, perversa, passou por tudo e está aí, resistente. Eu olho, vejo você e vejo resistência, resiliência, alguém que anda para frente. E eu quero louvar a Deus por essa resistência que Ele te deu, essa fé que atravessa montanhas, que rasga túneis, que não se intimida. E eu fiquei ouvindo aquilo enquanto eu chorava, ouvindo falar, eu do lado de cá, profundamente emocionado, fiquei dando graças a Deus, porque durante todos esses anos, uma coisa ficou dentro de mim. Era aquela pergunta de Pedro a Jesus: e para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Para quem eu irei? Para mim não tem mais volta. Eu queimei todas as pontes que ficaram para trás e eu não quero construir ponte nenhuma para o passado, para nostalgia, para melancolia, ponte para tristeza, ponte para as ilhas da amargura. Não, eu habito o continente das conquistas da fé e eu vou adiante. E atravesso Satanás, como a tua palavra manda. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, os homens, qualquer coisa. Para eu ter um mínimo de livre-arbítrio sobre a minha vida, eu tenho que assumir uma existência em estado de resistência. Eu disse que é paradoxal, implica em entrega, implica nesse sacrifício vivo, sacrifício de uma vida plena. Quanto mais plena, mais lindo o sacrifício, a entrega. Quanto mais santa, quanto mais feliz, agradável e resiliente na felicidade do reino dos céus, mais agradável. E quanto mais resistente, mais definitivamente vitoriosa. Agora, essa resistência não é ser do contra, não é pegar a pauta moral da ministra Damares para viver. É gay, manda para uma cura gay. É o quê? É lésbica, deve estar com carência de pai, manda porque tem terapia para curar. É o quê? Tem que odiar festa cultural, tem que abominar Bumba Meu Boi, tem que repreender banda de escola de samba e grupo que desfile, tem que abominar tudo aquilo que é chamado de festa do mundo, música do mundo. Meu Deus! E enquanto isso,
eles são possuídos pelo mundo. Seus pastores mentem, fazem curriolas, cabalas uns contra os outros, fazem fomento de fermento para produzir intriga, divisão, raiva. É o mundo dentro. É inveja daquele que tem um ministério maior, que arrecada mais dinheiro. Hoje em dia, de quem tem mais seguidores, ou de quem tem mais respeitabilidade ou influência. Inveja. Às vezes, o cara está lá, santarado, ensinando moralidades de mutabilidade frequente, temporárias, aquilo que hoje é aceitável como moral, há 50 anos atrás era imoral, aquilo que há 50 anos atrás era imoral, algum tempo antes era aceitável. Fumava-se maconha na corte da rainha Vitória, na Inglaterra, e nos Estados Unidos, até os anos 30, todas as grandes festas nova-iorquinas ou em Chicago eram regadas a cannabis. Então, veja, a relatividade de tudo. Um tempo é lícito, depois se declara ilicitude. Depois vem outro e declara que é lícito. E, enquanto isso, você fica para lá e para cá sem saber o que as coisas são. Por quê? Porque você conforma-se com este século, ao invés de se conformar com a eterna vontade de Deus que já está revelada no Evangelho. Conformar-se com esse tempo, com este século, com esse aeon, com esse zeitgeist, com esse tempo, com essa hora, com esse inconsciente coletivo, com essa cultura mundial. Ontem a gente ficou sabendo, num relatório que veio de Estocolmo, que há uma tendência direitizante, de extremismo direitizante em vários países, a começar dos Estados Unidos da América. E um dos maiores sustos que tiveram foi o Brasil, que era um dos protagonistas da democracia. E hoje em dia existem pessoas tramando golpes. Eu fiquei sabendo semana passada que num grupo de WhatsApp de pastores de todas as denominações, especialmente denominações históricas, cheio de pastor presbiteriano, o pessoal estava lá tramando como fazer um golpe. O de 7 de setembro não deu certo, mas a gente ainda pode tramar um outro. E eles estão dizendo que isso tudo é para vencer o mundo, quando na realidade eles não percebem que o mundo tomou conta deles, que eles estão possessos, conformados com o espírito da tirania e da ditadura. É mundo, é o mais emporcalhado dos mundos, não vos conformeis. Tem que ter resistência, tem que lacrar e dizer não. Eu não quero saber. Eu sou bem informado sobre tudo, mas a minha formação vem de um só lugar. Eu tento me informar acerca de tudo, mas me formar apenas segundo o caráter de Jesus, conforme ele ensinou a ser gente, a ser homem, mulher no Evangelho. Essa é a resistência. Em quarto lugar, quero que você guarde e anote e preste atenção e busque reviver isso na sua mente, não apenas no dia de hoje, mas sempre. Para você ser o dono da sua vida, paradoxalmente, é preciso ter uma mente em estado de transformação constante.
uma mente que não para. A grande alegria da minha vida é olhar para trás e ver que eu cresci. Eu me converti com 18 anos, achando que eu já tinha vivido tudo, porque eu estava fumando maconha desde 12, 13, cigarro, fui inaugurado sexualmente com 5 anos, com 7 anos eu fazia sexo com regularidade, até com as menininhas virgens, mas que aceitavam um outro tipo de introdução. Lá estava eu, todo dia, e descobri que, assim como eu ficara viciado, havia meninas da minha idade que ficavam viciadas em correr para trás de algum lugar e oferecer para você o que elas podiam oferecer. E aí eu não conseguia mais parar. Quando eu tive um tempo onde não havia essa facilidade, que foi quando eu mudei para Copacabana, era menos, aí eu me inaugurei na masturbação diária. Jogava bola o dia inteiro, era muito bom de bola. E conheci tanta gente por causa do futebol. O futebol me abriu milhões de portas. Aí depois a luta, o jiu-jitsu, me abriu milhões de portas. E eram sempre portas com pessoas interessantes para todo lado. Gente rica, gente culta, gente artística, gente de vários mundos. E lá estava eu. E com 13 para 14 anos eu virei um adulto. Fui embora de casa com 15. Vivi tudo que se podia viver. Às vezes eu conversava com pessoas de 50 anos que diziam: eu não vivi ainda 2% do que você já viveu com a sua idade. E eu achei que eu tinha conhecido tudo. Andava com a High Society, tanto quanto andava com os hippies, os malucos, os indigentes, os doidos. Gostava de um esquinho, embora não fosse fã, tanto quanto eu adorava dar umas goladas de ayahuasca e o ácidos, o microfilme, o LSD, o cannabis, o metanfetamina. Foi quando eu comecei a ter meu coração disparado, aquilo quase me mata. Mais de uma vez, eu achei que sabia, achei que entendia. Aí me converti. Aí dei alguns passos atrás, porque para me converter eu tinha que negar um monte de coisas que eu não negava na minha mente, que eu não via nada demais, mas eu tive que negar para poder ser crente. Eu tinha tropeçado no tesouro de grande valor, no campo, aí tive que comprar o campo inteiro para tomar posse do tesouro, e o campo inteiro era ficar dentro da igreja com todos os preços que ela coloca em tudo que não tem valor. E eu fiz isso há alguns anos, até que eu comecei a olhar e ver, enxergar e dizer: meu Deus, tem um monte de coisas que eu faço, supostamente por amor a Jesus, mas que é só em obediência à religião. E eu comecei a deixar essas coisas todas de lado já no início dos anos 80. Nos anos 70, eu vivi 8 anos, uma vida muito aferrada a algumas coisas que de 82, 83 para frente eu fui deixando para trás.